anotei alguns pontos aqui, e o primeiro que quero falar, creio muito em propósitos. Nosso Deus é um Deus de propósito. E eu não sei se você já perguntou, mas por que você acha que você é brasileiro? Por que não nasceu nos Estados Unidos? Ou em algum país da Europa? Não sei. Deus escolheu você e eu para sermos brasileiros. Tem um propósito nesse tempo. Amém. Além disso, além de ser brasileiro, também, por que a gente nasceu nesse tempo? Podia ter nascido aqui um pouco depois da descoberta, ou mais para frente, 1800, 1900, ou daqui 100 anos, não sei. Não, nascemos aqui mais ou menos nessa década. E por quê? Por que a gente nasceu no Brasil nesse momento? Você fez essa pergunta? Eu creio que isso tem um propósito. E quando a gente olha para o Brasil hoje, eu creio que nós, como cidadãos, não estamos muito satisfeitos com nada. Não sei se você sabe, mas no último ano, nós tivemos no Brasil 60 mil homicídios. É uma cidade de Lucas de Rio Verde morrendo toda hora. Sabe, isso é muito forte. Nós temos no Brasil um país muito bom. Nós temos no Brasil hoje, não sei se você tem ouvido, mas estão querendo colocar a pedofilia como doença. Se é doença, não é crime. Já imaginou isso? Estão querendo colocar nas escolas ideologia de gênero para as nossas crianças de 5, 6 anos de idade. Sabe, para falar que se ela, uma criança de 5, 6 anos de idade, pode escolher se ela quer ser homem ou mulher. Estão querendo legalizar as drogas. Sabe, estão querendo acabar com todos aqueles valores de família que nós tivemos. E aí? Por que será que nós vemos no Brasil nesse momento? Sabe, isso me lembra um pouco a época de Moisés. Tanta loucura, tanta coisa horrível que a gente fala, mas como é que eu posso viver no Brasil desse jeito? E eu creio que todos nós temos a certeza que nós somos esses agentes transformadores dessa nação. Sabe, eu creio assim, e eu acho que vocês creem também, que o Brasil precisa de Cristo. Amém? E aí, te faço uma pergunta: o Brasil pode contar com você nesse momento? Esse é o momento que nós devemos ser brasileiros, mas antes de ser brasileiros, sermos cristãos, sabe? E implementar os valores de Cristo na sociedade onde nós vivemos, sabe? E falar um pouco sobre sociedade, sobre nação, né? O Senhor Jesus nos deu uma comissão: ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos a todas as nações. Por que é nação? Né? Toda nação é feita de um governo, e graças a Deus vivemos num país democrático, não uma ditadura. Né? E aqui no Brasil nós temos executivo, legislativo e judiciário. Né? O executivo, prefeitos, governadores, presidente, executa, dão as diretrizes políticas. Legislativo, fazem as leis, nós cumprimos. Judiciário, julga as leis. E eu brinco um pouco que sociedade, política, se você não se envolve, mesmo porque você assistir um programa, uma televisão, sem controle remoto, você vai assistir o que a pessoa te passar. Sabe? E aí, fala: bom, Leonardo, por que você está falando tudo isso? Porque é o seguinte: tudo que se decide no executivo, no legislativo, no judiciário, implica na sua vida e na minha vida. Então, assim, depois que virar lei, acabou. Depois que virar lei que pedofilia não é crime, é doença, você vai fazer o quê? Vamos fazer o quê? A pessoa vai abusar de uma criança, ela vai precisar de um psicólogo, é normal, não é crime, é normal. Depois que virar lei que está legalizando as drogas, então, assim, é um momento ímpar na nossa nação de nós nos posicionarmos com aqueles valores que nós temos. E aí muitas vezes a gente pergunta: mas e aí, o que eu tenho a ver com isso? Eu vim aqui na igreja, vim adorar o Senhor, vim ter uma comunhão com os irmãos. O que eu, cristão, tenho a ver com isso? Fala: tudo. Tudo. Sabe por quê? Nós somos chamados para ser igreja, amém? Amém. Igreja é eclésia. Daniel fala isso: chamados para fora. Nós não fomos chamados para nos reunirmos aqui, orarmos aqui e esperar eles voltar. Não. Nós somos chamados para influenciar em todas as áreas da sociedade. Todas as áreas da sociedade. Sabe por quê?
fala uma coisa: se o justo não governar e a pessoa honesta, sabe quem vai governar? O injusto e o corrupto. Essas pessoas que vão governar. Então, nós como cristãos, sabe, nós temos um papel muito importante na sociedade, sabe, em todos os setores da sociedade. Hoje eu vou falar de política, mas nós temos um papel importante na economia, na educação, sabe, na família, todos os valores que tem Cristo, porque nós temos a graça, que a transformação nossa é de dentro para fora. Nós cremos que a nossa transformação vem do coração. A partir do momento que você aceita Jesus vai transformando aqueles valores que estão em nós vamos impor na sociedade, através do amor. E a gente começa a fazer isso na nossa família, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. E agora, nós estamos num momento muito ímpar, que é a eleição. E tratando-se de eleição, nós temos que votar em alguém, ou temos a opção de não votar, como Daniel falou. Só que essa opção de não votar no Brasil ela não é muito boa, porque brancos nulos e votos brancos e nulos, eles não contribuem em nada. Dá um exemplo rápido aqui. No Brasil é mais ou menos assim: se você tem 1000 eleitores e vamos dizer que tem 1000 eleitores, você tem 10 vagas, então você teria 100 votos por vaga, certo? Para eleger cada cadeira. Se apenas 500 pessoas votam e as outras 500 pessoas não votam, e um determinado partido teve 400 votos, se a gente olha naquele primeiro cenário de 1000 pessoas para 100 votos por vaga, se um partido teve 400 vagas, ele teria 4 cadeiras. Agora, se só 500 pessoas votam, né, eu pego os 500 votos válidos e divido pelas cadeiras. Então, eu pego 10 cadeiras e divido por 500, vai dar 50 votos. Aquele mesmo partido que teve 400 votos, em vez de ter 4, ele vai ter 8 cadeiras. E aí, muitas vezes a gente fala: eu não vou me meter com política, eu não vou votar, eu vou só orar. Glória a Deus, nós somos chamados para orar, mas nós somos chamados para participar do nosso meio também. Então, olha, se você estava pensando em votar nulo ou branco, ora a Deus sobre isso. A gente fala, não é o ideal, porque o fato de você não votar, isso não vai influenciar nada e você vai estar diretamente ligado, sabe, sobre todas as leis e sobre tudo que está lá emanando do povo. E assim, além disso, votando em alguém, porque agora eu decidi votar, mas em quem eu voto? Eu não estou aqui para te falar em quem você deve votar. Nós falamos com o Daniel aqui e a gente pensando junto. Nós queremos dar para vocês algumas coisas que nós cremos como cristãos e aquilo que nós não cremos. O que nós cremos como cristãos, o que a Bíblia nos ensina e Jesus nos ensina. Eu não tenho algumas coisas simples aqui, mas nós queremos um amor ao próximo. Nós queremos servir ao próximo. Nós queremos respeitar as autoridades. Nós queremos o valor da família. Na família tem que falar hoje, família de homem e mulher. Nós cremos na dignidade do trabalho. Nós cremos na honestidade. Nós cremos na propriedade privada. Isso tudo que eu tirei da Bíblia. Nós devemos crer naquilo que está na Bíblia. E o que nós não cremos? O que é contrário aos nossos valores cristãos? Exemplo, como eu falei para vocês, aborto. Nós somos pró-vida. Um cristão é pró-vida. Quem dá e tira a vida só Deus. O aborto, hoje, há uma discussão no STF hoje sobre descriminalizar o aborto até 3 semanas. Isso é um absurdo. Eu falei um pouco com a minha esposa sobre isso, mas com poucos dias de vida, de fecundação, há vida. E estão querendo realmente acabar com uma geração. Se a gente olha para a Bíblia, isso é tão interessante, porque toda vez que há um grande mover de Deus, a primeira coisa que eles atingem são as crianças. Então, eles estão tentando mais uma vez acabar com as crianças. E fala-se, esse é um livro, fala na Europa e alguns países que legalizaram, de abortos que aconteciam 20 mil por ano, vai para 150 mil por ano.
Então é um absurdo. Então nós somos fortemente contra o aborto. Nós somos contra ideologia de gênero. Não sei se você já ouviu falar nisso. O que é ideologia de gênero? É um absurdo comunista, começado ali com uma ideia de Karl Marx e Hegel, e imposto por algumas escolas de pensamentos comunistas, o quê? Que a criança, ela tem a escolha. E você também. Então você acorda hoje, hoje eu acho que eu sou uma mulher. E pronto. Aí você vai poder entrar no banheiro feminino. Porque você acordou se sentindo mulher. E se alguém te falar contra isso, você vai preso porque você está sendo homofóbico. Absurdo isso, né? Pois é, tem muito ativismo em prol disso. Há livros em escolas ensinando isso. Há professores hoje que defendem isso fortemente. Então nós somos somente contra, sabe, esse absurdo que tem que ser feito. Primeiro contra crianças e depois dando essa suposta liberdade de escolha de gênero. Isso é tão contra, porque você concorda comigo, sabe? A partir do momento que eu falo que eu acho que eu nasci mulher, eu estou falando que Deus errou, eu não creio num Deus que erra. Não creio. Deus não fez o homem, amém? E só, a partir do momento que Deus tirou a costela do homem, fez ela, Ele tirou toda a mulher de nós. Né? Somos homens, amém? Glória a Deus por isso. Nós somos contra também a liberação de drogas. Hoje, cada dia mais, houve partidos políticos e há uma marcha aí, você tem marcha pela maconha, e marcha por liberação de todos os tipos de droga no mundo. E aqui no Brasil a gente está entrando nesse viés. Isso é mais um absurdo também, nós somos contra como cristãos. Então, te deu um panorama aqui do que nós somos a favor, e é quase que chovendo molhado, eu creio que todos vocês têm noção disso. E aquilo que nós somos contra. Né? E agora a gente, com base nessas duas balanças, a gente tem que escolher um candidato para votar. Então, diante disso, eu quero que você reflita sobre isso. Sabe, sobre o candidato que você está pensando em votar lá em cima, desde a presidência, até senadores, governadores, pessoal do Congresso, deputado estadual, deputado federal. Né? O que essas pessoas que você está pensando em votar acreditam? O que eles propõem? Sabe, esses dias eu conversava com um cristão e ele falando de um determinado candidato à presidência, o cara é muito joia para a economia. Muito bom. Excelente. Mas vai ser uma pessoa excelente para a economia. Eu falei, mas você é cristão? Sou. Você é a favor do aborto? Não. Depois esse candidato apoia o aborto. As propostas todos fazem, mas é a pessoa. Sim. Né? Quem Sim. é a pessoa que você está falando? Com certeza. Com certeza. Então, assim, às vezes, você, igual o André falou, você olha a proposta e olha uma parte. Isso é excelente. Olha a economia dele. E a gente esquece de outras coisas que esse candidato ou não vê que ele apoia. Então, a gente começa a entrar em contradição. Como que eu, cristão, posso apoiar ou me manifestar a favor de alguém que é contra a vida? Né? Não faz muito sentido. Né? E nós devemos olhar, como o Daniel falou, sabe, realmente pelo caráter da pessoa, sabe, sobre a moralidade dela. Eu creio muito que a economia é uma bênção e tem seu valor dentro da política, mas os valores morais que mudam uma nação falando politicamente. Né? Então, assim, analise o seu candidato desse prisma, sabe, seu prisma de honestidade. A primeira coisa, se ele é ficha limpa, como é que eu vou votar em alguém que é condenado por roubar alguma coisa, está com suspeita de alguma situação? Então, assim, não faz sentido. Outra coisa, Deus nos ensina que os governantes ali, eles estão para servir o povo. Né? Aquela passagem que quem é o maior? O maior é o que serve no reino. Então, assim, a gente olha, o papel do governante é servir ao povo e não servir a si mesmo. Né? Então, nós somos contra a corrupção. Nós não podemos votar em candidato que está envolvido com corrupção.
e nem candidato que não tem proposta contra a corrupção. Porque não adianta eu falar, eu vou investir na saúde, na educação, e a corrupção não está nada. Não. Nós temos que ter um candidato sério com relação a ser contra a corrupção. Sabe, nós temos que ter candidato que é a favor da vida, sabe, que é a favor da família, que defende inclusive a igreja no Brasil. Há absurdos de candidatos hoje que querem taxar a igreja. O que é taxar a igreja? A igreja hoje tem uma unidade de imposto. Então, toda oferta que você dá aqui para ajudar missões, para ajudar na saída das crianças, para poder levar a palavra de Deus aqui nessa cidade, para poder financiar obras na África e outros lugares, isso não tem imposto. Mas tem candidato hoje que está querendo taxar isso. Então você já paga seu imposto, quando você recebe seu salário, na sua empresa, você vai vir ofertar aqui e a igreja vai ter que pagar mais uma vez o imposto, diminuindo o recurso que já é tão pouco para fazer toda essa obra social que todas as igrejas fazem. Então sim, e aí? Nós devemos nos posicionar contra isso. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Então, agora em outubro, é uma oportunidade que nós temos, sabe, de votar corretamente, de entender quais são os valores, o que nós acreditamos, e o que estão propondo, quem são os candidatos, o que está por trás deles. Nós não temos desculpas mais, nós temos internet, a gente tem todo o acesso para saber, sabe, quem que é quem, o que ele faz, o que ele propõe, e exercer o voto. Isso é só um primeiro passo. Porque não adianta também achar que uma pessoa vai mudar essa nação. Não adianta eu ir lá em outubro, voltar em alguém e vir para casa e querer não fazer mais nada. Nós somos agentes transformadores da sociedade, sabe? Implantando o reino de Deus aqui na terra. Então você e eu, nós temos um compromisso muito grande com a eleição agora. Mas além disso, nós temos um compromisso com esse Brasil. Nós temos um compromisso com o Lucas do Rio. Sabe, eu creio que em todas as esferas Deus tem levantado homens e mulheres apaixonados por eles, sabe, para poder implementar o reino de Deus, sabe, em todas as esferas, sabe, de empresários, a funcionários, a professores, sabe, eu creio que nós teremos governantes, nós teremos excelentes profissionais, teremos excelentes esportistas, excelentes artistas. Sabe, tudo é para o Senhor. Sabe, eu creio que Deus vai levantar, mas para isso nós precisamos estar no meio da sociedade, nós precisamos estar lá para influenciar. Sabe, nós precisamos ser o sal da terra, nós precisamos ser luz do mundo. Sabe por quê? O Gustavo Paiva fala uma frase que me marcou muito, assim: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Então, a partir do momento que nós nos calamos, o mundo tem voz. E eu te dou um dado aqui. Nós como evangélicos, nós crescemos. Nós crescemos nos últimos 15, 20 anos para quase 40 milhões de evangélicos no Brasil. Diz que em 2020 nós seremos a maior religião, vamos dizer assim, no Brasil. E o Brasil hoje tem basicamente 80% de cristãos, entre evangélicos e católicos. Só que, olha, você me falou que o Brasil hoje é o número 1 em ranking de corrupção, disso, né, que país horrível, pensando em ideologia de gênero e toda essa coisa que a gente tem vivido, e a gente cresceu como cristão. Peraí, então o que você está falando? Estou falando que nós crescemos como cristãos evangélicos e ao mesmo tempo não diminuiu a corrupção, não diminuiu o homicídio. Então, acho que é o momento de nós pensarmos com que qualidade nós temos crescido, o que nós temos exercido no reino de Deus. Sabe, eu creio que é um ponto ímpar nesse momento no Brasil. Várias denominações estão acordando para isso. Estão falando, olha, nós precisamos não ter mais números. Porque daqui uns dias nós vamos ter aquela pesquisa do IBGE que fala que eu sou evangélico, não praticante. Meu Deus, que absurdo. Nós somos agentes transformadores dessa sociedade. Então, assim, exerça a sua cidadania votando conscientemente, com valor cristão. Escolha um candidato que tenha os valores de Cristo, sabe? E creia que através de você essa sociedade pode mudar. Sabe? Se envolva nas coisas do seu bairro, se envolva nas coisas da cidade. Sabe? Nós temos uma disposição enorme para participar das coisas da igreja, mas não sei, tem uma associação de bairro, por
participa. Tem um conselho de alguma coisa, tem a prefeitura, se envolva. Se você não quer se envolver diretamente, seja um agente transformador na vida daquela pessoa. Então, você tem acesso ao prefeito, ore por ele. Você tem acesso a um vereador, vai lá, olha, toda semana eu vou ler provérbios com você aqui. E Deus vai usar a minha vida para falar através da sua. Você conhece alguém influente aqui na cidade? Ok, fala de Deus para aquela pessoa. Sabe, seja um agente transformador na sociedade. E eu creio que nós vamos implementar o reino de Deus aqui na terra. Nós iremos transformar esse Brasil. E eu creio em nome de Jesus, em 2019, totalmente diferente. E para finalizar, ame sempre pessoas acima de qualquer tipo de ideologia. Nem esquerda, nem direita. Ame pessoas, pois atrás de, às vezes eu brinco, de um comunista, uma pessoa totalmente radical, anti-valores cristãos, tem uma pessoa ali clamando por Jesus Cristo. Sabe? Então assim, manifeste contra aborto, contra todos esses pontos que nós falamos, mas ame as pessoas. Ame as pessoas. Sabe, essa pessoa, ela precisa de Cristo. Um dia, Deus me deu um start assim, falou, olha, não adianta você ficar lutando muito, tem que combater contra, por exemplo, a pauta do aborto. Mas fale de Deus para as pessoas que defendam que no dia que ela aceitar Jesus, tipo essa pauta do aborto, acabou. Então, que nós venhamos, antes de qualquer coisa, amar as pessoas. Amém? Esse era o recado. Obrigado. Um abraço. Você sabe que tem dados que eles são assustadores, né? Falar que nós somos 80% cristãos tem crescido a cada dia. E se você for analisar essa informação, isso nos fala que as pessoas, elas dizem que têm conhecido a Cristo, mas elas não têm mudado de vida, sendo que cristianismo é você mudar de vida. É sério isso, né? Eu sou cristão, mas eu não me pareço com Cristo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. No dia da eleição, no dia das votações, nós vamos ter culto, é dia de ceia, né? E nós vamos ter culto pela manhã. Só para lembrar você, acho que fica fácil de frisar essa data. Então, que dia vai ser? Dia 6? Dia 7 de outubro, dia das eleições, nós temos culto de ceia e vai ser de manhã. Que horas vai ser? Vocês lembram? 9 horas. 9 horas da manhã. Amém? Se você tiver alguma dúvida a respeito do que foi falado aqui, converse, pode procurar o Ranier no final, pode, sabe? Quiser conversar, porque realmente, por exemplo, essa questão de voto branco e nulo era algo que eu não entendia até um tempo atrás. Eu busquei saber o que isso significava. Mas vamos lá. Os pais se posicionarem em conversar com os filhos a partir da idade que eles têm um pouco de entendimento. Porque no passado as pessoas tinham um entendimento político muito grande. E hoje em dia se perdeu. É verdade. Para que nós não precisamos no futuro ter mais conversas como essa para explicar para as pessoas sobre a importância, se nós estamos explicando para as crianças a importância de saber, de pesquisar, que não é um tempo perdido da televisão, o horário político que a gente tem, vai mudando a mentalidade de quem vai determinar o futuro da vida no futuro. É verdade. Isso é verdade. Antigamente se sabia muito mais a respeito de política, né? Só que com os rumos que a política tomou, homens e mulheres, homens bons, digamos assim, não têm se envolvido. Tem aquela frase, né? Política e religião não se discute. É por isso que a religião tomou conta e a política está do jeito que está. Você não vai brigar com ninguém. Agora entenda, você é um formador de opinião. A sua religião é Cristo. Não são placas, não são denominações. Jesus, ele nunca falou a respeito de religião. Jesus, ele só falou a respeito da vida dele, só isso. E sobre política, nós precisamos sim de homens e mulheres com
caráter assumindo essas posições de governo. Solta aquele pad fazendo um favor, Emanuel, vamos mudar o ambiente agora, vamos parar de falar de política. Vamos parar de falar de política um pouco, mas na verdade não tem como separar, né? É nossa responsabilidade. Mas vamos falar a respeito de filiação. Nessa terça-feira nós vamos, até na terça eu conversei com os irmãos que estavam na noite de adoração, nós vamos mudar um pouquinho da cara da nossa noite de adoração, nós vamos estar orando mais juntos e nós vamos estar compartilhando mais coisas. Vai ser um tempo muito bom, um tempo muito precioso de crescimento, um tempo de amadurecimento, de avanço, sabe? Porque nós temos entendido realmente que nós só temos uma vida aqui na terra. E essa vida está passando. E sabe algo que eu falei esses dias atrás? É que quando nós entendemos que daqui uns dias nós vamos morrer e essa estada aqui na terra é uma passagem, nós precisamos nos preocupar na forma como nós vamos chegar. A vida eterna ela não é amanhã, a vida eterna é hoje. Às vezes nós pensamos, né? Não, quando eu estiver na eternidade com Cristo. Olha, não sei você, mas eu já estou na eternidade com Cristo. Eu estou com Cristo e eu estou vivendo. A diferença é que eu não vou estar aqui nessa terra, eu vou estar lá com Ele, em outro lugar. Mas eu estarei ainda com Cristo, sabe? Então a eternidade ela não é amanhã. Quando você tiver amanhã, você vai continuar vivendo a eternidade. O amanhã para nós ainda não existe. Você não sabe o que vai acontecer. Ele existe para o Senhor. Nós não sabemos o que vai ser. Você não sabe se você vai estar aqui, você não sabe se você vai estar em outro lugar, você não sabe se vai estar vivo, se vai estar morto. Nós não sabemos. E nós entendemos que a nossa vida ela está em Cristo. E uma vez que nós conhecemos Ele, nós temos aquela nossa antiga vida transformada. E como discípulos de Cristo, que hoje eu entendo que eu não faço discípulos meus, mas eu faço discípulos de Cristo, nós precisamos ser radicais. Precisamos. A palavra ela fala assim: olha, se nós morremos com Cristo, com Ele nós ressuscitamos. A vida que agora eu tenho na carne, eu não vivo mais por mim, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Hoje que eu estou em Cristo, o viver, como é que é? Como é que é aquele versículo? O viver é Cristo e o morrer, quem falou? Levanta a mão aí, valeu. O viver é Cristo e o morrer é lucro. E tem algo que nós temos muito cuidado. Eu até falei para a Jasca, eu falei assim: amor, eu vou ir pregar de terno hoje. Ela deu uma olhada assim. Aí eu falei assim: sabe por quê? Para sondar a religião. Só para ver se alguém ia falar algo. Assim, não, tá de terno. Falei, qual é o problema? É obrigado a ir de camiseta agora? Está sendo criada outra religião? Nós somos livres. Entenda isso. Nós não precisamos criar caixas. Mas eu não vim de terno, que eu não gosto de olhos. E nessa terça-feira nós vamos começar realmente dessa forma. Nós vamos longe com isso. Muitos meses nós vamos passar fazendo dessa maneira. E nós vamos falar a respeito dessa intensidade em Cristo. Quero já avisar para os irmãos que participam de algum departamento, os irmãos da diretoria, os irmãos do conselho, estejam aqui na terça-feira. Não tem como negociar com você, a não ser que você esteja fazendo algum curso, sei lá, às vezes você não pode vir porque trabalha à noite. Aí o líder do departamento ele vai estar compartilhando essas coisas com você. Agora, se você é da diretoria, de algum departamento, ou do conselho fiscal, ou algo assim, esteja aqui, por favor. Você vai ser muito edificado. Muito mesmo. Só que para que essas decisões, elas se tornem fáceis. Será que eu posso falar fáceis? Eu acho que sim. Para que essas decisões elas se tornem fáceis para nós, decisões de realmente nós sermos a cada dia mais intensos em Cristo e não negociar com aquilo que Ele nos tem confiado, é necessário que nós saibamos algo: que nós somos
filhos de Deus. Fala assim: eu sou filho de Deus. Eu não sou órfão. Amém? Quando a pessoa ela entende que ela é realmente filho e que ela é amado, parece que uma luz ela se acende. Fala assim: sério? É simples assim? Sim, é simples, porque você é um filho muito amado. Eu quero usar como texto a passagem de Lucas capítulo 15. Prometo que eu vou fazer o máximo para não extrapolar o nosso tempo. Lucas capítulo 15, verso 11. É uma passagem muito conhecida para muitos, mas nós vamos ler ela mais uma vez. Lucas capítulo 15, verso 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. É necessário lembrar, quando que um pai ele entrega a herança para o filho? Quando morre. Então a mensagem que esse filho estava passando para o pai dele é que realmente ele não importava mais. Falou: olha pai, eu quero a minha parte da herança e eu quero viver a minha vida. Já pensou, Carlos? Você tem 2 filhos, você tem um patrimônio e sua família vive através daquilo, e seu filho chega e fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Mas filho, eu vou ter que vender bens, eu vou ter que juntar dinheiro, eu vou ter que fazer tanta coisa. Não, pai, mas eu quero viver a minha vida antes de você morrer. E foi isso que esse jovem pediu. Ele falou: olha, eu quero a minha parte da pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu.
Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós entendemos que nós somos teus filhos. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos provado do seu amor e da sua bondade a cada dia. Pai, nós nos alegramos tanto nisso e nós desejamos, Pai, que cada irmão possa entender o quanto nós somos amados pelo Senhor. Nós declaramos cancelado toda mentalidade de orfandade, todo espírito órfão. Nós cancelamos no nome de Jesus. Pai, nós declaramos que nós somos filhos muito amados. Espírito Santo, nos dá revelação. Pai, nos dá revelação da sua paternidade. Pai, o Senhor se ofereceu naquela cruz, não para que nós fôssemos escravos ou simples amigos, mas para que nós fôssemos teus filhos. Pai, nós te pedimos, revela nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, queridos, Deus, Ele é o único Pai perfeito. Ele é o único Pai perfeito. Então, se tem algo que eu quero pedir para você, por favor, não compare Deus com o seu pai natural. Por melhor que o seu pai natural seja, ele não se compara a Deus. E o contrário também é verdade. Por pior que o seu pai tenha sido, não compare o Senhor com ele. Não use o seu pai como o seu pai natural como base para conhecer o Senhor. Sabe, esses dois filhos, os dois eles sabiam que eram filhos. Um tinha uma mentalidade de escravo e outro tinha uma mentalidade de órfão. Mas você sabe o que me chama mais atenção? É que nenhum dos dois conhecia o pai. O filho pródigo, ele fala assim: olha, eu estou aqui passando fome, mas os empregados do meu pai, eles têm que comer. Eu vou voltar e vou pedir para ele me contratar. Não conhecia o pai dele. E o irmão do filho pródigo, ele fala assim: olha, eu tenho trabalhado para você como escravo todos esses anos, e você nunca me deu nem um cabrito. E aí o pai fala assim: filho, tudo que eu tenho é seu. Eu nunca regrei nada. Sabe, quando eu estava lendo isso me chamou tanto a atenção, porque esses dois homens, eles relacionavam com o pai deles pela religião, pelos costumes daquela época. E aí aquele filho pródigo, imagina que ele pensou: cara, o que eu fui fazer? Eu pedi a minha parte da herança, isso foi uma desonra para o meu pai, porque ele me deu metade dos bens dele e eu gastei tudo com prostitutas e joguei tudo fora. Como que eu agora, envergonhado, vou voltar para a casa do meu pai e pedir para ele me aceitar como filho? Oh, não, pai, eu peguei contra os céus e contra ti, mas me aceita como teu empregado. Sabia, aquele outro filho também, ele dava o melhor dele. Ele trabalhava, e ele trabalhava, sabe, de sol a sol para o sustento da família. Ele fazia tudo que era proposto pelo pai. Sabe, ele fazia tudo com excelência para poder agradar o coração do pai. Ele não deixava a desejar nas coisas que ele tinha que fazer. Sabe, como um escravo ele mesmo fala que ele trabalhava. Mas por quê? Porque ele queria ser bem querido pelo pai. Ele queria que o pai aceitasse ele. Ele não entendia que ele era amado e tudo aquilo que ele estava fazendo era dele também. Ele não conhecia o pai.
Sabe? E tudo que nós ouvimos sobre o Senhor é filtrado pelo nosso coração. E aí nós voltamos algumas semanas atrás, que nós falamos e falamos mais uma vez, porque foram 3 semanas, a respeito do coração. Tudo o que nós ouvimos do Senhor é filtrado pelo nosso coração. Mas esse filtro, ele tem estado limpo. Esses dias você tem buscado alinhar o seu coração com o do Pai. Sabe, você tem buscado realmente quem Ele é. Nas Escrituras, você tem buscado ouvir a voz dEle e interpretar isso que Ele tem falado para você, da forma como Ele é realmente. Sabe, é necessário investir tempo alinhando nosso coração, para que nós saibamos que Ele é realmente bom. Tome uma decisão no seu coração a partir de hoje. Veja o Senhor como um bom Pai. Um bom Pai. Porque Ele é. Daqui a pouco eu quero compartilhar com você. Você tem que desejar ser igual ao Pai. Porque foi igual a Ele que Ele te fez. Não igual ao Mike, por mais bonito que ele seja, com esse cabelo que está ficando grisalho, né, Mike? O tempo passa, meu irmão. Antigamente você era jovem e bonito, né? Hoje é só bonito. Brincadeira. Não, é sério, não é brincadeira. Sabe, não queira ser igual. Nossa, eu admiro tanto aquela pessoa, quero ser igual a ela. Você pode se inspirar nessa pessoa, mas não queira ser igual. Seja quem você é em Cristo. Em Cristo. Sabe, acredite, o Senhor é melhor do que você imagina. E Ele já fez tudo para que você possa expressá-lo, sendo quem Ele te criou para ser. Sabe, existem três mentalidades que eu quero falar aqui. E a primeira é a mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo, que é a mentalidade do irmão filho pródigo. E é interessante, mas esse irmão, ele deixava as atitudes das pessoas definirem quem ele era. Porque quando ele viu que aquele irmão dele tinha extrapolado os limites no conceito dele, ele falou: ah não, agora eu não aguento mais. Eu tenho trabalhado que nem escravo aqui e nunca ganhei nada. E agora esse camarada aí que joga tudo fora, volta e o Senhor mata um novilho cevado. Já imaginou? Se coloca no lugar dele, como você reagiria? Você tem um irmão, ele faz o que fez, o filho pródigo, e aí o seu pai ele tem um novilho cevado, aquele novilho que ele está engordando. Fala: filho, esse aqui é para uma ocasião especial. Ou filho, essa aqui é uma herança que tem vindo na família por muitos e muitos anos, e eu tenho guardado ela para um momento extremamente especial. E aí, você que tem feito tanto para merecer, olha aquilo lá e os olhos chegam a brilhar e falam: cara, eu vou ganhar isso, porque eu tenho feito. E aí chega seu irmão, que jogou tudo fora, e é interessante, mas o pai esperava ele na porta. Um dia eu vi um teatro a respeito desse momento, em que o pai ele esperava assim no palco, e aí o filho pródigo correu para o encontro do pai. Eu falei assim: não está muito certo isso aí, porque o pai correu ao encontro dele. E aí imagina você olhando toda essa cena. O cara faz tudo o que ele fez, e o pai corre ao encontro dele e dá o bem mais precioso que ele tinha. Como você se sentiria? Meu irmão voltou, esse sem vergonha, que alegria, ele jogou tudo fora, tudo que eu trabalhei para conquistar. Nossa, como eu estou feliz! Mata ele. Como você ia se sentir? Seja sincero com você mesmo.
miserável, jogou fora metade dos bens do meu pai, e agora ele volta como se nada tivesse acontecido, com essa falsa modéstia desse sem vergonha, querendo se fazer de empregado. Essa é uma mentalidade escrava. Ele fazia as coisas esperando ser recompensado, a primeira mentalidade. Esse filho ele não conhecia de forma nenhuma o coração do pai. Pessoas que agem assim, elas sempre se sentem defraudadas. Eu fiz muito e eu ganhei pouco. Sempre tem amargura no coração, rancor, inveja do outro. Olha lá, eu conheço aquele lá. Olha a situação que eu estou, e olha a situação dele. Eu oro muito mais, eu sou muito mais santo, eu ajudo muito mais. Você acaba de criar mais uma religião. Ele estará bravo com aqueles que desfrutam da graça, sempre julgando os irmãos. E o que ele expressava não era amor pelo irmão, mas era inveja, porque ele achava que o pai o amava mais. Não deixe que essa mentalidade seja formada em você. Segunda mentalidade é a mentalidade de órfão. Eu não sou digno. Você sabe que estou terminando de ler um livro da Heidi Baker, e ela fala que os órfãos que eles acolhem lá, em especial ela falou a respeito de um menino, e ela acolheu ele morava num lixão, sem pai nem mãe, e ela falou assim: olha, lá Coca-Cola é algo que é muito valorizado, né? É algo que é visto como coisas de quem tem dinheiro, digamos assim, né? E aí ela falou assim: olha filho, tem uma Coca-Cola para você na geladeira. E ela fala que ele passou tanto tempo sem chegar perto daquela geladeira. Aí um dia ele tomou coragem. Ele aproximou da geladeira e pegou a herança dele, pegou a Coca-Cola. Só que isso demorou tanto amor sendo investido naquela criança, tanto paradigma sendo quebrado na mente dela, falando, você é um filho amado. Sabe, tem histórias de crianças que começaram a estudar em um dos projetos, e na hora que dava fome, eles iam na lixeira, a lixeira está lá, e começavam a revirar a lixeira da sala da escola para achar comida, porque essa é a realidade deles. Essa é a realidade de um órfão. E aí o filho pródigo ele chega e fala assim: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Sabe, eu pequei contra os céus e contra ti. Me aceita como um trabalhador. São filhos que se sentem rejeitados ou abandonados. Eles acabam procurando aceitação em outras pessoas, no cônjuge, num amigo, em um líder, em um pastor, em uma religião, porque eles precisam ser aceitos por alguém. Eles têm necessidade disso. Procura as pessoas para conversar, para ver se acha alguém que seja conivente com aquilo que tanto tem martelado no coração. Isso é uma mentalidade de órfão, porque não tem pai. Não tem um pai. Só que em João capítulo 14, verso 16, tem uma afirmação que ela é muito poderosa. João 14, 16 diz assim: você sabe que a melhor forma de nós nos relacionarmos é sabendo que nós somos filhos amados. João 14, 16 ao 18 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Vós os conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. E olha que Jesus fala:
não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Sabe, essa é a afirmação que Jesus nos faz. Ele fala assim, não vos deixarei órfãos. Não permita que essa mentira ela seja criada no seu coração. Não permita que a mentira da necessidade de aceitação pelos outros ela seja gerada em você. Não permita que a mentira da comparação seja criada em você. Não, porque eu preciso ser melhor que o outro. Eu preciso fazer mais que o outro para ser aceito. Você não precisa competir com ninguém. Você precisa ser quem o Senhor te criou para ser. As pessoas órfãs sempre irão querer fazer mais para serem aceitos, quando na verdade nós fazemos, porque nós sabemos que Ele nos ama. Salmo capítulo 68, parte B do verso 10. Salmo 68, verso 10. Na parte B ele diz assim: e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. No Senhor nós sempre temos suprimento. Amém. A bondade do Senhor, ela nos supre em todas as coisas, porque o nosso Pai é bom. Sabe, queridos, isso é tão simples. Enquanto nós cantávamos hoje a primeira canção aqui no início do louvor, sabe, falando que esse lugar é no Senhor, lugar onde as pessoas não me influenciam, lugar onde eu ouço o Teu Espírito, esse lugar é no Senhor. E eu comecei a meditar nisso. Sabe, muitas vezes nós pendemos para coisas que não edificam. Nós pendemos para vontades nossas, caprichos nossos, sabe, que nos afastam da vontade do Senhor. Mas o que nós precisamos mesmo é de Jesus. Porque quanto mais nós temos dele, menos nós precisamos das outras coisas. Aí você fala assim, mas espera aí, o Espírito Santo habita em nós. Realmente. Só que às vezes parece que nós esquecemos disso. Porque quando nós estamos saturados de Jesus, quando nós estamos transbordando da bondade do Senhor, do quanto nós somos amados por Ele, o que nós queremos fazer? Nós queremos procurar alguém para poder transbordar sobre a vida daquela pessoa. Você já passou momentos com o Senhor, e aí o Senhor ele te revela algo, você fala assim, cara, que maravilhoso isso, eu preciso contar para alguém. Aconteceu com alguém isso já? Você está entendendo? Falou, cara, que massa, eu preciso dividir isso com alguém, porque isso é a essência dele, porque você está compartilhando dele com as pessoas. Só que aí eu começo, às vezes eu passo os meus dias e parece que o meu barco ele vai afastando do cais. E aí eu olho para aquela imensidão de mar e eu falo assim, meu Deus, eu preciso de um barco maior. Meu Deus, se eu tivesse um motor aqui com 200 cavalos, eu acho que o barco ele poderia ir mais rápido. E se ficar à noite nesse mar, o que eu vou fazer? Eu só tenho luz aqui dentro do barco, eu não posso iluminar ao redor para ver o que tem. Sabe, nós começamos a nos preocupar com as coisas, porque a nossa segurança, ela está nele. Ela está nele. Quando Jesus ele estava dentro do barco, interessante que tem duas pessoas que elas andaram em barcos. Uma foi Jesus, houveram mais, né? Houve mais, mas quero falar só dessas duas. Jesus e Jonas. E é interessante que Jesus ele estava no meio do mar e ele estava dormindo. Jonas ele estava no meio do mar e ele foi lançado do barco porque ele era um problema. Jonas ele tinha afastado do cais. Na verdade, Jonas ele não queria estar lá no cais.
E ele fala assim, cara, eu acho que eu vou para outro lugar. E ele pega o barco, e aí a tempestade começa a querer afundar o barco, e aí ele fala assim, olha, quem sabe eu seja o problema, né? Estou fugindo do meu Deus. E eles perguntam, mas e como que nós vamos resolver isso? Me lança fora do barco. E ele é lançado fora do barco, e aí o que acontece? O barco afunda? Não. O peixe engole Jonas e gospe ele lá em Nínive, no lugar que era para ele ter ido. Jesus ele fala assim, olha, tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Jonas ele falou assim, tudo que eu faço é aquilo que ele não quer que eu faça. Eu preciso sair daqui. E aí o barco dele virou uma preocupação para ele. Só que quando nós sabemos que o Senhor ele é realmente bom e que não importa onde nós estamos, Ele é conosco, não importa o mar, não importa o barco, não importa a luz, não importa o motor, não importa Ele. O que importa é Ele. Sabe, essa mentalidade de órfão, ela faz com que nós começamos a nos preocupar com as coisas. Como vai ser? De onde vai vir? O que eu vou fazer? Romanos capítulo 8, verso 15. Diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso respeito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu quero fazer uma comparação com você. Gostaria que você prestasse bem atenção. Nós vamos falar sobre mentalidade de órfão e mentalidade de filho. Fala assim, mentalidade de órfão não é a minha. Mentalidade de filho, essa sim é a que eu tenho. O órfão, ele vê Deus como seu Senhor simplesmente, como um Deus distante que morreu na cruz para salvar, e em troca desse favor ele precisa servir. O filho, ele vê Deus como um pai amoroso. O órfão, ele é independente, ele é autoconfiante. Não, eu faço, eu aconteço, eu vou dar meu jeito, eu sei como se faz. O filho, ele é interdependente, ele reconhece que ele depende do pai. O órfão, ele vive pelo amor da lei. O filho vive pela lei do amor. O órfão, ele tem insegurança, ele não tem paz. O filho, ele vive em descanso, em paz. O órfão, ele se esforça por um elogio, para receber aprovação, aceitação dos homens. Só que o filho, ele vive totalmente aceito no amor do pai, justificado pela graça. E ela sabe o quanto que o pai a ama. Ela vive em paz. Sabe, o órfão tem necessidade de conquista pessoal, busca impressionar a Deus e os outros, ou não tem nenhuma motivação para servir. Mas o filho, ele tem um coração para servir, que é motivado por uma profunda gratidão, por ser incondicionalmente amado e aceito pelo pai. O órfão, ele tem um senso de dever para ganhar o favor de Deus. Já o filho, ele tem prazer e ele se deleita nas disciplinas da fé cristã. Ele tem prazer em orar, ele tem prazer em ler a palavra, ele tem prazer em conhecer mais do seu pai. Mas o órfão, ele fala assim, nossa, eu preciso fazer isso. Eu preciso, por quê? Não, porque eu não fiz. É
Essa semana eu ainda nem li a Bíblia. O órfão ele deve ser santo para ter o favor do pai, e isso aumenta um senso de vergonha e de culpa quando ele faz algo de errado. Só que o filho, ele quer ser santo e não quer nada que impeça o seu relacionamento com o pai. O órfão tem uma auto-rejeição quando ele começa a se comparar com os outros. E o filho, ele está sempre positivo e afirmado, porque ele sabe o valor que ele tem diante de Deus. O órfão busca conforto em emoções falsas, vícios, compulsões, relacionamentos, escapismo, negócios, muita atividade religiosa. Já o filho, ele busca tempo de quietude, ele busca passar tempo sozinho com Deus, para descansar na presença, no amor e no afeto do Pai. Sabe, enquanto eu falo essas características, por favor, som do seu coração. Eu confesso que tem acontecido algo que tem me deixado triste nos últimos tempos. Porque nós passamos semanas e semanas falando a respeito de algo. Não sei, mas parece que algumas pessoas não sei se não dá valor ou se não dá importância. Mas por favor, valorize o que nós temos dito. Valorize o que o Senhor tem nos movido a compartilhar. Porque isso é muito importante. O órfão ele tem um espírito de competição, rivalidade e inveja em relação ao sucesso e posição dos outros. Só que o filho ele tem um espírito de humildade e unidade ao avaliar os outros. Ele é capaz de se alegrar com as bênçãos e o sucesso dos irmãos. O órfão tem um espírito de acusação e exposição para parecer melhor. Ele faz questão de expor a falha do irmão, para que ele se sinta bem com ele mesmo, fazendo os outros parecerem piores do que ele. Só que o filho, ele ama proteger, ao restaurar os outros, num espírito de amor e gentileza. O órfão ele vê a autoridade como uma fonte de dor, é desconfiado em relação às autoridades e tem falta de um coração com atitude de submissão. Já o filho, ele é respeitoso e ele honra, porque ele os vê como ministro de Deus para o bem da sua vida. O órfão tem dificuldade de receber advertência, porque ele tem que estar sempre certo, e ele fica com os seus sentimentos feridos quando não está, e ele fecha o seu espírito para a disciplina. O filho ele vê o recebimento de advertência como uma bênção e necessidade em sua vida, para que suas falhas e fraquezas sejam corrigidas, o que conduz a uma maior liberdade e intimidade com Deus e seus irmãos. O órfão protege-se e é condicional. Ele leva em conta o desempenho dos outros ao buscar satisfazer as suas necessidades. Já o filho ele é aberto e paciente, afetuoso ao deixar sua vida e agenda de lado para satisfazer as necessidades dos outros. Isso fala de amor. Quando eu decido amar os outros, muitas vezes eu vou ter que negar a minha agenda e colocar ela de lado. Jesus ele fala, não há maior amor do que esse, alguém dá sua própria vida em favor de um amigo. O órfão ele é condicional e distante, já o filho ele é próximo e íntimo. O órfão tem amarras, ele se sente sempre preso. O filho ele vive em liberdade. O órfão ele sente-se como um servo, como um escravo, mas o filho ele se sente como realmente um filho ou uma filha. O órfão tem ambição espiritual, o desejo sério de alguma conquista, distinção espiritual e disposição para lutar pelo que quer. Mas o filho, ele tem experiências diárias com o amor e a aceitação incondicionais do pai. Ele tem grande alegria ao ser enviado como representante do seu amor à sua família ou àqueles a quem o Senhor vai enviar. O órfão luta pelo que ele quer conseguir, mas o filho, ele libera a sua herança. Tudo o que o pai tem, ele sabe que é dele.
E a mentalidade de filho amado, Romanos 8,15, o Senhor fala: vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Sabe, o desejo profundo do Senhor é que nós tenhamos realmente esse relacionamento como filhos. Jesus, a palavra fala que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Mas depois dele vem bilhões de filhos, bilhões de irmãos. O Senhor, Ele é um bom Pai. Um dos objetos que o Pai, Ele faz questão de dar para o Filho, de ficar de pé, é o anel. E esse anel para nós, ele fala muito. Esse anel, ele simboliza a restituição de uma aliança. A aliança que o seu filho tinha quebrado. Você sabe que no tempo da lei, os homens viviam quebrando a aliança com Deus. Dia após dia essa aliança era quebrada. Mas essa aliança que o Pai colocou na mão do filho pródigo é sinal de restauração. Essa é a nova aliança. E essa aliança ela não pode ser quebrada, porque ela não depende de mim e de você. Ela depende daquilo que o Pai fez. Sabe, queridos, oração não é a gente tentar convencer o Senhor de alguma coisa. Oração é simplesmente passar tempo conversando com Ele. Você abre o seu coração para Ele, Ele abre o seu coração para você, Ele abre o coração dele para você. Oração é isso. E o que honra o Pai não é o filho pensar como escravo, não é realmente ter uma, sabe, aquela mente de estar sempre se diminuindo, se rebaixando. Não, que eu preciso ser uma pessoa humilde. Isso é falsa humildade. Não tenha medo de roubar a glória de Deus, porque você não tem como roubar algo que foi Ele que te deu. Se eu der algo para você, já é seu. Você não tem como roubar. Ah, mas eu preciso me parecer com Jesus. Jesus é Deus. As pessoas precisam ver Deus em você. Não tenha receio disso. Não tenha receio disso. Sabe, por muito tempo eu aprendi que nós não podemos receber elogios dos homens e nós não podemos receber glória dos homens, porque se eu receber aqui na terra, eu não vou receber no céu. E por muito tempo eu fiquei com essa falsa humildade. Assim, não, que é isso, eu não fiz nada demais. Mas eu sei quem é o meu Pai. E eu sei que se eu faço as coisas com excelência, é por causa dele. É por causa dele. Sabe, se você receber elogios por algo que você fez, dê glórias a ele e fala: olha, realmente, o Senhor, Ele é muito gracioso comigo e Ele tem me capacitado. Mas é por causa dele. É por causa do Pai. Sabe, não adianta nós fazermos nada se nós não entendermos o quanto nós somos amados por Ele. E essa palavra ela é tão simples, mas ela é tão profunda. É tão séria, porque muitos não têm vivido dessa forma. Sabe, têm se achado escravos, têm se achado órfãos, mas não verdadeiros filhos. O que honra o Pai é ver o filho desfrutar de tudo que ele sofreu para conquistar. O Senhor, Ele se entregou em uma cruz por nós, e para honrá-lo, nós precisamos ser como Ele nos chamou para ser, e nos relacionar com o que Ele fez. É glória para Ele. Queridos, a vida cristã é tão simples. Eu queria pedir para desligar essa luz central, por favor. Eu queria convidar você para meditar um momento. Sabe, como você tem andado?
Realmente você se vê como um filho amado do Senhor? Sabe, eu falo para você que às vezes eu avalio a minha vida e eu percebo que em determinados momentos parece que o meu barco ele afasta um pouco de casa. Eu falo assim, não, eu preciso voltar, eu sou filho amado. Sabe, às vezes vem algum pensamento, será que eu mereço? Será que eu consigo? Será? Sabe com qual mentalidade que você tem? Que você tem vivido a sua vida? A vida que Jesus tem para você. Você entende que você é um filho amado do Pai.